aí, bebê? Tudo bem? Professor, estou falando com você aqui mais uma vez, conteúdo núcleo celular. Na figura nós temos aí estruturas arroxeadas, são células. E dentro de cada célula tem um núcleo. Se nós cortarmos uma célula dessa, a gente pode estudar o núcleo. Vamos fazer isso? O núcleo é a parte central e principal de uma célula. É onde há a concentração de DNA, que é o material genético da célula. O DNA, entenda, ele é um filamento longo muito comprido e nele tem inscrições. Essas inscrições são todas as atividades que vão controlar uma célula. É onde há o controle das atividades celulares. É no DNA. E se o DNA se concentra no núcleo, então o núcleo é a parte onde vai ser tomadas todas as decisões de uma célula. O núcleo celular está presente em células eucarióticas, são células que possuem carioteca, e assim seu núcleo é individualizado. O que quer dizer isso? Individualizado é porque o núcleo da célula está separado do citoplasma. Observe na figura que nós temos aqui um tecido, ou seja, conjunto de células, que os núcleos são essas partes arredondadas. O núcleo também pode ser alongado. Pode existir mais de um núcleo por célula, ou seja, as células podem ser multinucleadas. Partes do núcleo celular: envoltório nuclear ou membrana nuclear ou carioteca. São os nomes dados a essa parede que circunda e delimita toda a região nuclear, toda a região do núcleo da célula. Nucleoplasma ou cariolinfa é um líquido com proteínas, ele é gelatinoso, é onde fica mergulhado todo o DNA da célula. Dentro do núcleo, você vai encontrar uma região mais corada, onde as colorações são mais intensas. Essa região é chamada de nucléolo. É uma região circular mais corada no núcleo e ela é mais corada devido à presença de grande quantidade de subunidades, pedacinhos que formam os ribossomos. Pode existir mais de um nucléolo por célula. Poro nuclear. O poro são buracos na carioteca que servem como portas para a passagem de substâncias para o interior do núcleo ou para o exterior do núcleo. Cromatina. A cromatina é o emaranhado de filamentos de DNA. Emaranhado, porque o DNA são filamentos, como pedaços de linhas bem compridos, que estão espalhados dentro do núcleo da célula. Então essa região é chamada de cromatina. Observação importante: o DNA do cloroplasto e o DNA da mitocôndria são diferentes do DNA nuclear. O que nós estamos vendo é o DNA nuclear. Cromatina é o DNA do núcleo. É diferente do DNA da mitocôndria e do cloroplasto. O núcleo celular é extremamente importante para a célula, exercendo as funções de controle de atividades celulares, estabelecendo quais e quando as proteínas serão produzidas. Armazenamento de informações, uma vez que no núcleo está presente a maior parte do DNA, a maior parte, porque também existe DNA na mitocôndria e nos plastos. Nestes, o DNA é diferente do DNA nuclear. Duplicação do próprio DNA. Síntese e processamento de auxiliares RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomal. Cromatina. A cromatina é definida como um emaranhado de filamentos de DNA. Estão associados a proteínas chamadas de histonas. Existem duas regiões da cromatina: a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina é uma região mais desenrolada, ou seja, não condensado, o que permite a transcrição, ou seja, a leitura do DNA para um resultado em proteínas, ou seja, é a forma ativa do DNA. A heterocromatina é a região mais compactada e, portanto, não realiza transcrição de genes, não lê os genes para produzir proteínas, ou seja, é a forma inativa da cromatina.